do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente volta a conversar sobre carta aberta, tá? Mais especificamente da estrutura da carta aberta. Então, como eu falei para vocês, a carta aberta é um instrumento de reivindicação, de argumentação em prol de um coletivo, como uma pessoa representando várias entra em contato com um órgão, com uma empresa, para reivindicar alguma melhoria, fazer alguma solicitação para um grupo, no geral. Então, hoje nós vamos focar na estrutura. Semana passada eu deixei para vocês umas orientações para vocês montarem uma estrutura de conhecimento, um banco de ideias, para que vocês pudessem utilizar esse conhecimento, conforme a necessidade de vocês, a proposta dessa semana. Então, após essa aula, nós vamos produzir um texto, tá? E vocês vão utilizar esse banco de ideias. Então, a estrutura da carta aberta, eu vou mostrar para vocês duas cartas, uma é esta, tá? E ela tem uma estrutura formal e uma estrutura fixa. Porém, a forma como você se comunica dentro dela, se você vai obedecer 100% as estruturas dela, no caso, que são dispensáveis, por exemplo, a despedida é algo que nem toda carta aberta você vai encontrar. Não na despedida como a gente imagina, mas no encerramento, sim. Uma frase de encerramento, sim. Mas não é considerado bem uma despedida do jeito que a gente entende. Então, se eu não quero usar até breve, espero contato, nada disso como despedida, eu posso incluí-la no texto, fazer esse encerramento de posicionamento e não fazer uma despedida já direto para a assinatura. É comum não encontrar essa despedida em carta aberta, mas existe, sim, aquelas empresas que fazem certinho a estrutura, e eu considero a despedida uma parte da estrutura. Então, quando vocês verem alguma carta aberta que não tem essa estrutura, tentem fazê-la com todos os itens necessários, tá? Para não perder nenhum ponto de pontuação. Essa, por exemplo, não tem uma despedida, mas é uma carta aberta, que está aberta ao público, para quem quiser ler, no site do portal deles, tá? Mas ela não segue a regra certinha da estrutura. Então, eu vou mostrar essa e vou mostrar uma outra. Então, essa carta aberta à população fala sobre a saúde. O título dessa carta aberta é sempre o gênero mais o destinatário, tá? Então, o título é carta aberta à população, então, o meu destinatário. Então, o gênero faz parte obrigatório e ele tem que ter presente. Eu vou trazer essa outra carta aberta aqui, que ela segue a estrutura com rigor, tá? Até porque faz parte dos profissionais da educação de Mato Grosso, então o rigor da estrutura está bem mais mantido, está mais preservado. A carta aberta aos profissionais de educação, tá? No estado de Mato Grosso, ela foi publicada em 25 de junho de 2019, do ano passado. Então, essa daqui você vê que o título, Carta Aberta aos Profissionais, ela segue com rigor e está completo, né, sem nenhuma falha. A outra também tinha, então esse título é obrigatório, você vai encontrar em todas. A introdução, eu vou situar o problema, vou comentar de forma objetiva e clara porque eu estou aqui fazendo o que, por quê e representando quem. Então, eu vou situar a informação ao outro. Essa introdução é importante para que vocês, ao colocarem no papel o que vocês estão fazendo através dessa carta, qual é o motivo dessa carta, a pessoa seja captada para continuar lendo a sua carta. Se você for muito prolixo, o que é prolixo? Exageradamente repetitivo, ficar falando toda hora a mesma coisa e não desenvolver a ideia de modo claro, a pessoa se sente desmotivada a continuar a leitura e aí acaba você não tendo o seu retorno nas reivindicações, porque a pessoa nem sequer lê a sua carta. Então,
claro e objetivo tem que ser a introdução. Por que, para que eu estou entrando em contato, tá? Então, aqui no caso da carta aberta, a primeira carta aberta, a saúde pública e a vergonha nacional são os motivos pelo qual eu estou entrando em contato, e o motivador maior, né? O assunto é esse, mas o motivo que eu tenho é que a presidente teve um problema de saúde e ela foi tratada dentro de hospitais maravilhosos, cheios de equipamento, com médicos muito capacitados, mas a população não tem o mesmo tratamento. Então, eu estou reivindicando, através dessa carta, que todas as pessoas que pagam impostos, que fazem parte da população, têm o mesmo tratamento que o presidente. Então, eu tenho esse direito de fazê-lo como representante que sou. Então, no caso aí, o representante é a Associação Médica. E eles estão, então, em contato porque este motivo foi um motivo agravante. Foi a última gota d'água que transbordou a paciência desse grupo. Então, eu também tenho, eu estou colocando ali um motivo com base em algum fato, tá? Na segunda carta, a introdução foi feita já dizendo que o governo entende a importância dos profissionais da educação como formadores de cidadãos e que todas as reivindicações que o pessoal anda fazendo, que os professores fazem, os profissionais de educação fazem, estão sendo conseguidas. Então, eu estou dando um esclarecimento porque eu estou sendo cobrado por algum motivo, e aí eu estou vendo aqui, vindo a público, colocar que eu consegui das reivindicações 3 grandes conquistas. Então, este é o motivo pelo qual o governo entra em carta aberta aos profissionais, tá? O do desenvolvimento, na primeira carta, eles vêm colocando as informações, as estatísticas, os pontos de vista dos emissores, para que aquela questão de saúde seja levada a sério. Então, assim, a associação vem de forma informativa, com a função da linguagem referencial muito clara, colocando as informações da qual esse assunto é grave, tá? Então, aqui eu tenho a manifestação de repúdio, a exposição da precariedade do sistema SUS, a apresentação de valores dos programas, tá? Fora dos países, a exposição dos itens necessários e os dados estatísticos. Ele me veio com 5 pontos, tá? De argumentação. A Associação Médica veio com 5 pontos de argumentação. Entre esses pontos tem o estatístico e tem a questão de informação, tá? E a apresentação de valores culturais. Na carta aos profissionais de educação, ele vem colocando as informações das grandes conquistas, tá? Então, aqui são 3 informações. Depois ele vem colocando algumas demandas que a categoria precisa, tá? E quais as leis que estão dificultando essa aquisição ou esperando aprovação, tá? Então, eles têm umas informações legais, informações de questão administrativa e a questão financeira do Estado. Então, eu tenho algumas informações, tá? E também tem um apelo ao professor para que ele entenda algumas questões jurídicas. Então, aqui eu tenho questões econômicas, jurídicas e legais. Legais, no caso, de legalidade, não de ser legal, mas de ser questão de leis, tá? Que fazem com que seja a minha argumentação nesta carta aos profissionais. Na conclusão da carta de saúde, eu tenho tenho a posição da Associação Médica como representação de grande valorização, que são os médicos em si, né, reivindicando os direitos. E que se
continuidade, de desvalorização, de precariedade continuar, além da proposta que eu estou dando de valorizar, de mudar um pouco a questão de valorização, pensar mais no futuro, exercendo mais a Constituição em favor dos brasileiros, além da minha proposta, eu ainda tenho uma medida legal que fará com que essa minha proposta seja válida judicialmente, à força, no caso. Então, eu tenho eu tenho uma reforço da solicitação, uma proposta que é a valorização, que está enraizada dentro da Constituição, então é uma coisa possível, e que, além de tudo, eu ainda posso entrar com uma medida legal que vai fazer com que a minha proposta seja realmente executada. Então, aqui, a associação médica é um pouco mais incisiva, ela é muito mais dura com a questão da saúde. Já na carta de educação, né, eu tenho um apelo, né, do governo falando o seguinte: eu estou fazendo tudo o que eu posso, dentro do que eu posso, eu estou fazendo, eu vou continuar lutando, então eu tenho um posicionamento de continuidade, né, de responsabilidade fiscal, então eu me comprometo a isso, então minha proposta é continuar lutando, não largar as coisas do jeito que está, mas manter a seriedade nesse assunto e tal, e tentar o máximo possível fazer com que aquilo que está previsto em lei seja cumprido. Então, eu tenho uma proposta de execução, uma proposta aqui de mantenimento, de fiscalização, que é minha proposta também, tá? Então, eu tenho uma proposta menos dura, incisiva, do que a dos médicos, mas eu tenho uma proposta. A despedida generalizante, em termos generalizantes, no caso aqui, eles não têm uma despedida, eles só colocaram os representantes, mas o governo tem, ó. O governo se mantém aberto ao diálogo. Estou me despedindo, ó. Gente, eu não tenho mais o que falar, mas se vocês quiserem conversar, estamos aí, né? E vamos conversar para melhorar isso e estamos à sua disposição. Então, eu fiz uma despedida. Então, a carta da Associação Médica não tem despedida, mas a dos profissionais de educação, aos profissionais de educação tem, e ela está bem feitinha, justamente não tem uma despedida tradicionalmente informal, mas é uma despedida geral. Vamos continuar as negociações entre nós e o canal de conversa está aberto. A assinatura conforme a representação que ele executa, então aqui tem a assinatura através dos logos, né, das associações representativas, e local e data. No caso dos médicos, está no portal, que é onde eles publicaram, Portal Médico de 2010 de Brasília. A assinatura e o local da carta do Ministério da Educação é Governo de Mato Grosso, Cuiabá, 25 de junho de 2019. Logo em seguida. Então, tradicionalmente, essa forma aqui é a mais correta. Você vai pegar a carta, você vai saber quando ela foi publicada e por que ela foi publicada. A outra já é mais difícil, tem que ficar procurando se os motivos já foram sanados ou não, tá? No material de vocês, eu deixei essa carta aqui como ponto de referência, assim como a professora Carol já tinha deixado na carta pessoal, eu coloquei essa daqui também, tá? Para que vocês possam ver onde é o destinatário, o título, né? A introdução, a apresentação do problema, o desenvolvimento, as apresentações de argumentação, a conclusão com a proposta, a minha despedida e a assinatura da pessoa. Essa carta também não tem um local, porque ela foi publicada no site. Então, no site já tem o local e data. E aí, agora é sua vez de praticar essa identificação e produzir literalmente. Identifique e produza da sua carta, tá? Eu não vou colocar um exercício só para isso, mas pensem, essa parte que eu escrevi é uma introdução? Ela tem cara de introdução? Ela tem cara de desenvolvimento? Então, sejam bastante críticos com a escrita de vocês. O material será enviado pelos e-mails, pelos grupos virtuais, tá? Então, aguardem e até a próxima aula. Um beijo para todos e até que será enviado às turmas de vocês no grupo virtual uma carta
escolhendo uma opção. Nós temos duas opções lá. Você pode tanto falar sobre a questão psicológica que está proposta lá, ou a questão financeira, para o Ministério da Saúde. Então, no e-mail, começa o assunto tem que estar, o assunto do e-mail tem que estar dentro do acordo que está lá, orientações do meu PDF, assim como a estrutura da carta tem que obedecer isso dentro do corpo do e-mail. Então, vocês vão fazer uma carta que não é à mão, é digitada, tá? E que vocês vão escrever para mim ou para Carol, mas a professora Carol ou eu não seremos mais as professoras de vocês. Nós seremos os representantes do Ministério da Saúde. Então, vocês escolham para quem vocês vão mandar e vão mandar para mim ou para ela. Alunos A e B para ela, aluno C para mim, tá, gente? E vão escrever direitinho o que vocês querem, argumentando. Usem o banco de ideias. Se alguma ideia lá é financeira, mas você está usando o perfil psicológico, não encaixa, não utiliza. Então, sejam bem criteriosos, argumentem bem, sejam bem responsáveis nas propostas, tá? Não façam ofensas, não argumentem com raiva, argumentem com propostas e argumentos de base forte. Então, espero vocês na próxima aula, que eu acredito que seja com a professora Carol, e espero que vocês possam colocar no papel toda a criticidade de vocês, todo esse poder de persuasão que eu sei que vocês têm. Porque quando vocês querem alguma coisa, ou vocês me vencem pelo cansaço, ou pelas argumentações. Então, como por e-mail não será pelo cansaço, vai ter que ser na argumentação. Então, espero vê-los em breve. Um beijo a todos e até a próxima aula.